Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 8 de setembro. Mais de 120 mil investidores lesados pelo faraó dos bitcoins tentam reaver o dinheiro na justiça. A polícia trabalha na identificação de um corpo carbonizado encontrado dentro de um carro em chamas em Brasília. Pelo menos 14 pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação em Belém. E ainda, a seca no norte do país. O nível do rio Acre está a 6 centímetros do recorde histórico da seca. Agora no Brasil TV. $121 mil pessoas que investiram na empresa GAS Consultoria de Gladson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins, se cadastraram na administração judicial para tentar a devolução do dinheiro investido. Só esse grupo investiu mais de 9 bilhões de reais na empresa, que teve os bens bloqueados pela justiça. Este servidor público pediu um empréstimo para fazer um investimento na GAS Consultoria de Gladson Acácio dos Santos, preso desde agosto do ano passado. Mas o sonho de melhorar de vida acabou não se realizando. O investimento ele foi feito através do empréstimo que eu fiz. Assim, centenas de clientes também fizeram empréstimo para fazer esse investimento. É muito triste, todo mês lá eu tenho que pagar esse empréstimo, né? E aguardando aí, na verdade, tendo esperança de ter uma decisão positiva aí da justiça, né? Gladson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins, virou réu na justiça, junto com outras 16 pessoas, denunciadas por participação em um esquema ilegal de investimento em criptomoedas. Todos respondem por crimes contra o sistema financeiro nacional, como gestão de organização financeira sem autorização, gestão fraudulenta e organização criminosa. A GAS prometia 10% de retorno do dinheiro investido por mês aos clientes. A investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal aponta que foram movimentados pelo menos 38 bilhões pelo grupo de Gladson. Gladson foi preso pela Polícia Federal e está no complexo de Bangu, na Zona Oeste. Segundo as investigações, a mulher dele, a venezuelana Mireles Yosilene Dias Serpa, acusada de participar da quadrilha, continua foragida. Em março desse ano, a Justiça bloqueou os bens da GAS Consultoria de Gladson dos Santos para ressarcir os ex-clientes. A quinta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio nomeou o advogado Sérgio Sveiter como administrador judicial, responsável por cadastrar quem investiu na empresa de Gladson. Ele estima que pelo menos 300 mil pessoas investiram na GAS esperando o retorno de 10% ao mês. Até o momento, o administrador judicial afirma que mais de 121 mil investidores já fizeram o cadastro. Pelos cálculos iniciais, somente esse grupo de pessoas botou na consultoria 9 bilhões e 300 milhões de reais. Todos os investidores que comprovarem em juízo que o dinheiro investido é de origem lícita, tem sim possibilidade de receber os seus valores. Isso depende exclusivamente da GAS apresentar em juízo aonde estão esses valores. Vai amenizar a dor, o sofrimento dos clientes, pagando, retornando aquele valor que está preso lá na justiça. A defesa da GAS Consultoria informou que o processo de recuperação judicial segue em curso e que, no momento, está em fase de atualização do cadastro de credores apresentado pelo administrador judicial. A empresa disse que está conferindo a documentação apresentada e que, em seguida, vai apresentar uma nova lista de créditos atualizada no processo. E reafirmou que a suspensão dos pagamentos se deu por causa dos bloqueios judiciais. A polícia tenta confirmar a identificação do corpo de um homem encontrado num carro incendiado numa rodovia do Distrito Federal. A vítima foi queimada viva no porta-malas do carro. 2h50 da tarde. Horário que começou o desespero desse homem que não quer se identificar. Ele, a mulher e o filho passavam pela DF-001 sentido Santa Maria e viram essa cena assustadora. Um carro em chamas. Mas a cena ficou ainda pior quando ele viu que havia uma pessoa lá dentro.
tinha um rapaz agonizando no porta-mala do carro. Ele estava vivo, infelizmente ele estava vivo ainda no porta-mala. Ele pedia socorro, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí começou uma corrida contra o tempo para tentar salvar a vítima. A gente correu para lá e para cá, mas o carro pegando muito fogo, instalando tudo, a gente com medo de ter uma explosão mais forte. Estava muito quente. Por uma fresta do porta-malas, o homem viu uma mão da vítima. Foi triste, né? Porque eu presenciei ele colocando a mão do lado de fora do porta-malas, que parecia que o carro estava batido, a traseira, o porta-malas estava deslocado, e ele colocou a mão pro lado de fora, agonizando e pedindo ajuda. E a voz bem nítida, ele gritava muito alto. Mas nem o homem que viu o carro pegando fogo, nem as outras pessoas que apareceram no local conseguiram ajudar. 3 minutinhos ele cessou e a gente sabia que ele tinha ido a óbito. Quando os bombeiros chegaram, o carro já estava destruído. Os militares precisaram usar um pé de cabra para abrir o porta-malas, onde estava o corpo já carbonizado. A polícia foi até o local e isolou o veículo. Mas ao lado do carro incendiado, a polícia encontrou um celular, uma carteira e um documento, que eram do diretor dessa escola pública em São Sebastião. E segundo as investigações, desde ontem à tarde, ele não foi mais visto. Na porta do CEF Miguel Arcanjo, o aviso. Em decorrência do desaparecimento de Rafael Monforte, as aulas foram suspensas até semana que vem. Segundo informações dos familiares do homem de 36 anos para a polícia, Rafael saiu de casa ontem logo depois do almoço para comprar figurinhas para os 2 filhos e não retornou. A Polícia Civil ainda não confirma que o corpo encontrado é do diretor. A Delegacia do Lago Sul, que está com o caso, aguarda o resultado do exame da perícia para dar uma resposta. O carro incendiado também foi levado para a perícia. Segundo amigos do diretor, o veículo é semelhante ao que Rafael estava dirigindo nos últimos dias. A polícia ainda investiga a motivação do crime. E até o momento, ninguém foi preso. Um homem sobreviveu a um acidente grave hoje de manhã na rodovia Fernão Dias, em São Joaquim de Bicas, região metropolitana de Belo Horizonte. O carro em que ele estava foi prensado por 2 caminhões. É uma imagem impressionante. O acidente foi por volta de 8 horas da manhã na BR-381, em São Joaquim de Bicas. O engavetamento envolveu 3 caminhões e 3 carros. Segundo o motorista de um dos caminhões, o trânsito estava congestionado e ele não conseguiu frear a tempo de evitar a batida no carro, que acabou sendo prensado por 2 caminhões. As imagens são impressionantes. Do carro não sobrou quase nada, só a parte do motorista que ficou preservada. E o senhor Jarbas Maximiliano da Silva, de 58 anos, teve alguns ferimentos leves, mas saiu andando e conversando. Ele foi levado para o Hospital Regional de Betim, na região metropolitana, onde ficou em observação. Pelo menos 14 pessoas morreram num naufrágio hoje de manhã em Belém. A Priscila Souza tem as informações. Nós estamos nesse momento aqui no Trapiche de Coraci, distrito de Belém, onde há uma grande movimentação de pessoas aí em busca de informações dos passageiros que seguiam, nesta embarcação. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a embarcação saiu da Ilha do Marajó com 70 pessoas e pelo menos 26 estão desaparecidas, 30 foram resgatadas com vida e 14 morreram. Ainda de acordo com os bombeiros, a embarcação afundou perto da Ilha de Cotijuba, que é um distrito aqui de Belém. Os militares seguem aí fazendo buscas aos desaparecidos e a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos aqui do Pará informou que essa embarcação não tinha autorização para realizar o transporte intermunicipal de passageiros e que a viagem partiu de um porto clandestino aqui no Marajó. A Arcon também disse que a empresa já havia sido notificada pela Capitania dos Portos sobre essa irregularidade. Os moradores da ilha, lá de Cotijuba, foram os primeiros aí a prestar os primeiros atendimentos a essas vítimas, que conseguiram aí sobreviver, e lá mesmo em uma das praias da ilha essas pessoas receberam os primeiros atendimentos. A atualização das informações desse acidente daqui a pouquinho no Jornal Nacional. Em Pernambuco, a transmissão do vírus monkeypox, a varíola dos macacos, já é comunitária, quando não é mais possível identificar a origem da infecção. Em Petrolina, no sertão do estado, equipes de saúde têm focado no controle da doença através do diagnóstico precoce.
Em Petrolina, o primeiro passo para enfrentar a doença foi a elaboração de um plano com orientações de controle e condução da monkeypox. A doença é diagnosticada por meio do exame RT-PCR, através da coleta por suave das secreções e feridas. Toda a nossa rede está sensível para poder identificar esses casos suspeitos. Se esse caso suspeito acontecer na nossa rede ambulatorial, por exemplo, na atenção básica, esse paciente ele é destinado imediatamente para o isolamento no seu domicílio e, nesse caso, é agendada a visita para realizar a coleta no próprio domicílio. Se por acaso esse paciente tiver a necessidade de hospitalização, essa coleta vai ser feita dentro do próprio hospital. A doença inicia com febre, dor de garganta, aumento dos gânglios e aparecimento de erupções cutâneas. Após a testagem do paciente, o material de coleta é encaminhado para o LACEN, Recife, e de lá para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Caso o resultado seja descartado, o paciente é liberado, mas se for confirmado, ele fica em isolamento até o desaparecimento total das lesões. Petrolina tem hoje 17 casos notificados, 12 em investigação, 3 descartados, 1 inconclusivo e 1 confirmado e recuperado. Até agora, nenhum óbito foi registrado. Para o diretor de Vigilância Epidemiológica, a doença é de difícil controle. Por isso, o foco das equipes de saúde tem sido o diagnóstico precoce. A identificação desses casos precoces para isolamento em tempo oportuno é uma das principais medidas porque a gente bloqueia aquela cadeia de transmissão. Mas em sua casa, no seu convívio diário, a gente tem como fazer medidas simples que podem evitar e diminuir assim esse risco de transmissão, que é a utilização de máscara para evitar a contaminação através de gotículas, evitar também estar compartilhando materiais de utilização pessoal, como roupa de cama, roupas de banho, enfim, roupas, para poder também estar evitando essa transmissão através da utilização de roupas ou de utensílios contaminados. E a seguir, bombeiros do Distrito Federal entram no 4º dia de combate ao incêndio no Parque Nacional de Brasília. Brasil TV de volta falando do nível do Rio Acre, que baixou mais 3 centímetros, ficando agora a 1,36 m, faltando apenas 6 centímetros da cota histórica, piorando, claro, ainda mais a situação da seca na capital. 1,36 m. Esse é o nível do Rio Acre registrado na manhã desta quinta-feira pela Defesa Civil de Rio Branco. Mesmo com uma pequena oscilação de 3 centímetros registrada na última quarta-feira, quando o rio passou de 1,39 m para 1,42 m, a situação nesta manhã piorou ainda mais. O Rio Acre está a 6 centímetros da menor cota histórica já registrada em 51 anos, que é de 1,30 m. Isso aconteceu em setembro de 2016 e o baixo nível não preocupa só os órgãos de fiscalização, que não prevêem chuvas significativas até o fim de outubro, mas também a população, já que há um risco iminente da falta de água, principalmente em comunidades rurais que já sofrem com esse impacto. E não bastasse a seca do rio, a capital acreana está imersa à fumaça. Segundo os sensores de monitoramento da qualidade do ar, o nosso ar está 13 vezes mais poluído que o máximo aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, além dos problemas hídricos, também está muito difícil respirar. E a gente fala agora do incêndio no Parque Nacional de Brasília. O fogo começou na segunda-feira e continua devastando a área de proteção ambiental. O Corpo de Bombeiros do DF mobiliza 40 militares para o combate às chamas, além dos brigadistas do ICMBio. Pelo menos 2.000 hectares já foram consumidos pelo fogo. A perícia tenta descobrir o que provocou esse incêndio no parque, que chega bem perto da barragem de Santa Maria. Esse já é o 4º dia de combate ao incêndio e, por enquanto, sem previsão de acabar. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, incluindo a cobertura completa sobre a morte da Rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra, daqui a pouco, às 8h55 da noite, hora de Brasília.
Uma ótima noite para você. Até amanhã.